Bora lá, galera, então, ó. Eu falei que assim... Bora lá, galera, então, seguinte. Hoje eu vou fazer exercícios do módulo referente à aula passada. E na semana que vem nós vamos ter revisão, tá certo? Então, revisão de todos os assuntos, eu vou pegar um pouquinho de cada coisa, pra gente sempre contemplar tudo que foi dado até agora, tá? Então, hoje continuo resolvendo os exercícios do assunto da semana passada, que é a corrente elétrica. Então, pega a sua apostila, bota na página 40, questão 1, de atividades propostas. Uma seção reta de um fio de cobre passam 360 coulombs de carga elétrica durante 1 minuto. Determine em amperes a intensidade da corrente elétrica. Então ele falou que na seção reta passaram 360 coulombs num tempo de 1 minuto. 1 minuto, você já sabe que são 60 segundos. Olha o que ele está querendo. Quer calcular a corrente elétrica. Mole. Corrente é igual a carga sobre o tempo. Carga, 360. Corrente, 60. Ou seja, 6 amperes. Essa aqui é a intensidade da corrente elétrica que está passando desse fio. Gabarito, letra, cavalo. Próxima questão. Vamos para a questão 2. Uma corrente elétrica atravessa um condutor cuja intensidade varia no tempo, está descrita no gráfico abaixo. Determine a quantidade de carga elétrica que passa pelo condutor no intervalo de 0 a 10 segundos. Olha só, fica esperto com o tipo de gráfico que você tem aqui. Nessa questão 2, já estou na página 41, é um gráfico de corrente em ampere em função do tempo. Se você esqueceu desse gráfico, pausa esse vídeo, volta no anterior, vê o que eu falei lá e depois volta para cá. Então, 5 são as marcações de tempo. 5 e 10 segundos. Então, o que aconteceu aqui? A corrente se manteve constante e depois caiu, certo? Ela manteve constante no valor de 5 amperes. Ele quer saber qual é a quantidade total de carga elétrica. E eu já falei para você que quando você quer calcular a carga num gráfico, você calcula a área. Se é de 0 a 10 segundos, deixa eu só confirmar, de 0 a 10 segundos, o que você vai falar? Que a carga é a área toda da figura, a área do trapézio. Como é que calcula a área do trapézio? Base maior, 10, mais base menor, 5, vezes a altura, 5, dividido por 2. Então, essa carga elétrica vai ser 15 vezes 2,5. Não posso falar isso? Aqui, ó, 5 dividido por 2, 2,5. Então, isso aí vai me dar 37,5. coulombs. Gabarito letra A. Próximo. Vamos lá, questão. Eu vou estar sempre dando prioridade para as questões matemáticas, que é onde eu acredito que tenha mais problemas, tá? Então eu vou para a questão 5. Caso você tenha algum problema em uma questão conceitual, manda para mim por e-mail, tá tranquilo. Show de bola? Então, questão 5 fala: uma corrente elétrica de intensidade de 11,2 microamperes percorre um condutor metálico. A carga elétrica é de 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso é a carga elementar. O tipo e o número de partículas carregadas que atravessam uma seção transversal desse condutor por segundo são respectivamente. Então, ele fala o seguinte: você tem uma carga sobre o tempo. Seguinte. Você tem a corrente que é 11,2 microamperes. Confirmando,
11,2. Carga elementar, ele falou que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Um condutor metálico foi percorrido por uma corrente. A corrente elétrica é constituída de quê? Elétrons, elétrons, certo? Ah, não existe corrente de carga positiva? Então, não existe, a gente não trabalha com correntes de prótons, mas poderia haver correntes de cargas positivas, de íons positivos, tá certo? Mas, seguindo, aí ele diz pra gente que quer saber o número de partículas que atravessa essa seção transversal em 1 segundo. Então, o que você vai falar? Que a corrente é a carga sobre o tempo. Logo, a carga é igual a corrente vezes o tempo. Está dividindo, passou multiplicando, não é isso? Vai ficar o seguinte. Carga é igual a 11,2 vezes 10 a menos 6. Lembra que o micro significa 10 a menos 6 vezes o tempo. O tempo é 1 segundo. Então, a carga elétrica é igual a 11,2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Agora eu quero saber quantas partículas formam esse cara. Então vou ter que lembrar daquela outra formulinha, que é igual a N vezes Z. Eu não lembro ao certo se eu cheguei a falar dessa fórmula na última aula, mas assim que a gente falou de eletrostática, eu já citei ela. Então qualquer coisa, volta lá no seu caderno, você vai ver que tem essa formulinha. Continuando, quanto é carga? 11,2 vezes 10 a menos 6. Qual é o número? Não sei, mas é elementar, é 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso aqui está multiplicando, passa dividindo. 11,2 vezes 10 a menos 6 sobre 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso é N. Então você vai ter que N é igual a 11,2 dividido por 1,6. Isso aí vai dar... Deixa eu ver, 4, se for 4,4, não. Se for 7, 7,4 sobe, é 7. 7 vezes 10. Divisão de potência. Repito a base e subtraio. Menos, 19. Menos com menos, mais. 7 vezes 10 a 19 mais 6, 20. Opa! Aqui vira 19, melhor, mais 19 menos 6. Então, a 13. 13 coulombs. Gabarito aqui é letra. Deixa eu confirmar aqui. Escola. Pausar aqui para continuar no outro quadro. Seguindo página 41, questões 7, 8 e 9. Questão 7. Uma lâmpada fluorescente contém em seu interior um gás que ioniza após a aplicação de uma alta tensão em seus terminais. Após a ionização, uma corrente elétrica é estabelecida e os íons negativos deslocam-se com uma taxa de 1 vezes 10 a... Só aumentar aqui que eu não estou enxergando. Diminuir. Deixa eu conseguir dar um zoom aqui. Eu acho que é 16. Não, acho que é 18. 18 íons por segundo. Para o polo A. Os íons positivos deslocam-se com a mesma taxa para o polo B. Sabendo que a carga de cada íon positivo é de 1,6 vezes 10 a menos 19, pode-se dizer que a corrente elétrica da lâmpada será... Então, o que está acontecendo aí? Ele diz que os íons positivos se deslocam para um lado e a carga negativa se desloca para o outro. Então você vai ter o seguinte. Corrente é igual a carga sobre o tempo. Beleza? Então, a carga elétrica aqui é N vezes Z. Então essa carga é igual a 10 a menos 18 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Deixa eu só confirmar se é 10 a menos 18 mesmo. Está um pouco difícil de enxergar.
Caso não seja, é só você consertar aí, tranquilo? E... tá. Eu acho que é isso mesmo. E a carga elétrica? 1,6 vezes 10 a menos 19. Logo eu posso falar que essa carga vai ser, repito a base e somo os expoentes. Aliás, eu acho que são mais 18. Mais 18. Eu peço desculpas, eu realmente estou com muita dificuldade de enxergar aqui. Eu estou olhando no computador, então está um pouco ruim. Mas, enfim, isso aqui vai virar 1,6 vezes 10 a menos 1. Ou seja, a carga é 0,16 coulombs. Tá certo? Jogando ali na fórmula, então, ficaria da seguinte maneira. A corrente é igual a 1,6, ou melhor, 0,16. E ele falou que isso passa por 1 segundo. Então, a corrente é 0,16 amperes de carga positiva. Mas ele diz que à medida que uma carga positiva passa para um lado, uma carga negativa passa para o outro, certo? Então, a carga elétrica total vai ser a junção das correntes elétricas que estão passando. Ou seja, posso falar que a corrente elétrica resultante vai ser 2 vezes 0,16. Essa corrente resultante vai ser 0,32 amperes. Gabarito, letra cavalo. Questão 8. Fala o seguinte. Uma corrente elétrica de intensidade 16 amperes percorre um condutor metálico. A carga elétrica elementar 1,6. O número de elétrons que atravessa a seção transversal desse condutor em 1 minuto é... Então, mais uma vez, o mesmo tipo de questão. Então, ele diz que a corrente elétrica vale 16 amperes. Então, ó, I é igual a 16 amperes. Tempo que ele quer? 1 minuto. Né? 60 segundos. Logo, que é a carga? Vou usar o kit de uma vez. Certo? Carga, corrente e tempo. Então, posso falar que a carga é igual a 16 vezes 60. Carga vai ser 16 vezes 60, vai dar 360, 600, 960. 960 coulomb, ok? Se eu não errei quanto? 960? É isso mesmo, 960 coulombs. Então, para saber o número de partículas, Q é igual a N vezes E. Carga, 960. N, não faço ideia. Elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Joga para o outro lado. N vai ser 960 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, quem vai ser esse cara? Você vai ter aí acho que é o 6 mesmo. 9,6 dividido por 1,6 vai ser 6. 6 vezes 10 a... Isso aqui, eu posso falar que é 9,6 vezes 10 a 2, certo? Então, 9,6 dividido por 1,6 deu 6. Então, eu tenho 2 menos 19, né? Porque é uma divisão de potências. Menos com menos vira mais. Ou seja, o número de partículas 6 vezes 10 a 21. Gabarito, letra, escola. Certo? E questão 9. Questão 9 fala o seguinte. O filamento incandescente de uma válvula eletrônica de comprimento igual a 5 centímetros emite elétrons em uma taxa de 2 vezes 10 a 16 por segundo, por centímetro de comprimento.
Sendo o módulo da carga do elétron igual a 1,6 vezes 10 a 9, qual é a intensidade da corrente emitida? Então ele botou aqui ampere. Tá. Então ele fala que são 5 centímetros a válvula tem 5 centímetros e ele fala que ela transporta são 2 vezes 10 a 16 elétrons por segundo por centímetro. Então, você tem aqui 2 vezes 10 a 16 elétrons por centímetro por segundo. Então, repara, essa fórmula aqui, cara, é diferente, é uma fórmula estranha. Essa questão ela veio com um dado um pouco, vamos chamar de exótico. Então, o que você tem que ter em mente? Olha as unidades. Elétrons por centímetro por segundo. Não é isso? Nós já sabemos que a carga do elétron é N vezes Z. Né? A carga total é N vezes Z. Não é isso? Então quer dizer que a carga dividido pelo tempo, porque isso aqui é exatamente a carga, é a corrente elétrica. Então você tem que isso é igual a corrente sobre o comprimento. Ah, como assim corrente sobre o comprimento? Cara, centímetro é a unidade de comprimento. Então o que o problema te deu? Uma informação de corrente sobre o comprimento. Você tem que descobrir quanto vale a corrente. Então o que ele fala? São 2 vezes 10 a 16, vou até confirmar. Desculpa estar parando para confirmar muitas vezes, é porque aqui o número está realmente bem pequeno. 16 elétrons, ou seja, quanto é a carga? Já que a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19, esse número que ele me deu vai virar o quê? 3,2 vezes 10 a menos 3 coulombs. Certo? Então você vai ter aí 3,2 vezes 10 a menos 3 é igual a corrente sobre o comprimento. Tá certo? Então, a corrente é igual ao subcomprimento. 3,2 vezes 10 a menos 3 vezes L. Corrente é igual a 3,2 vezes 10 a menos 3 vezes 5. Ou seja, isso aqui vai me dar 5 vezes 0,21, 15, 16. 16 vezes 10 a menos 3 ou 1,6 vezes 10 a menos 2 amperes. Deixa eu confirmar aqui. Então você tem 16 vezes 10 a menos 3. Aqui, ó. Que a gente tinha calculado. Certo? Que é a mesma coisa que 16 miliamperes. Então, gabarito é letra dada. Outra maneira de resolver essa questão. Vou te mostrar as duas formas, até porque essa aqui eu acho que ficou até um pouco difícil de entender. Ele fala que a cada centímetro você tem, a cada 1 centímetro você tem 2 vezes 10 a 16 elétrons. Certo? O fio não tem 5 centímetros? Então, a cada 5 centímetros, você vai ter 10 vezes 10 a 16 elétrons. Beleza? Uma outra maneira de resolver a mesma questão. Se essa é a carga que está passando, perdão, a quantidade de elétrons que está passando, qual vai ser a carga? 10 vezes 10 a 16 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19.
Logo, essa carga é igual a 16 vezes 10 a menos 3 coulombs, certo? Então, para descobrir qual é a corrente, é só dividir isso pelo tempo. Que quanto é esse tempo? 1 segundo. Então você vê uma outra maneira de resolver a questão, só que ela ficou bem mais curta. Aí eu usei mais a lógica. Aqui eu usei uma formulação matemática e ali eu usei a lógica. Beleza? Então, como eu falei, semana que vem vai ser aula de revisão. Certinho? Então, galera, forte abraço para você. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.